Eu quero pedir aos irmãos que abram sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 19. Glória a Deus. Mateus, capítulo de número 19. Glória a Jesus. Graças a Deus. Tivemos uma festa ontem, né, Alessandra? Festa abençoada, pastora. Parabéns. Tinha coisa boa, viu? Milho. Essas festas têm que ser feitas nessa época, né? Porque é a época do milho mesmo, né? E tanta coisa gostosa aí. Parabéns, pastora. Parabéns aos irmãos, organizadora aí, né? Deus abençoe. Foi muito bom. E lotou aquilo ali, viu, irmão? Eu fiquei aqui, até lá de fora, aqui, por causa do calor, né? E a cabeça doendo demais. Mas foi bênção. Irmãos, capítulo 19, vamos ler três versículos, o 27, o 28 e o 29. Mateus 19, 27, 28 e 29. Glória a Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar ao trono da glória ou da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. Amém, irmãos? Podeis assentar. Obrigado a todos, Deus abençoe. Glória a Deus. Meus irmãos, esta palavra que Deus colocou no meu coração, e a minha oração é: a responsabilidade é grande, Senhor Jesus, porque o povo vai à tua casa receber uma palavra. Claro que nós, pastor presidente, pastor da igreja, ele nos passou esta incumbência, e a gente é soldado. É claro que não vai chegar o ideal que seria ele, né? Mas Deus vai nos usar na palavra. Deus vai nos usar aqui, porque a oração que a gente faz a Deus é: Senhor, o povo vai estar lá. Eu conheço todos, às vezes de cumprimentá-los, uns mais íntimos, outros não, mas a intimidade, o interior de cada um, é só o Senhor que sabe. Então dê uma palavra que vá de encontro à necessidade de cada um de nós. De cada um. Talvez não é para todos, mas todos irão ouvir. E Deus tem uma palavra nesta noite para todos nós, neste texto que lemos, nesta conversa de Pedro, apóstolo de Jesus, exatamente com Jesus. Ele fez a Jesus uma pergunta, querendo uma justificativa, ou querendo justificar-se pelo segmento, pela obra, por deixar a sua função, ainda que trabalhava, mas deixava, para seguir Jesus na sua chamada. Então, dentro desse texto, nesta noite, eu não sei se o tempo vai permitir, e a gente vai respeitar, claro, eu quero falar sobre 7 privilégios, ou deveres, obrigações, dos salvos em Cristo Jesus. São um dos 7. A Bíblia tem muito mais. A Bíblia tem muitas coisas. A Bíblia é um universo, não é? Mas eu quero falar sobre 7, que eu, que você, que nós temos que fazer
como servos, como salvos, como cristãos, para o Senhor Jesus. Nós estamos caminhando em uma promessa de vida eterna. Todos nós queremos ser salvos, somos, se não perdermos a visão de Cristo, nosso autor e consumador. Mas queremos o céu por herança, queremos morar a eternidade com o Senhor. E Pedro, sempre andando com Jesus, Pedro, por ser mais afoito, né, mais brabo, mais resolvido, ele faz uma pergunta até que indecente para Jesus, mas é legal, porque acho que todos nós já fizemos, em oração, ou até mesmo ao pastor da sua igreja, ou você mesmo. Mas gente, eu deixar, o que eu vou ganhar, o que eu vou receber por deixar ou por seguir? E quando a Bíblia está dizendo, Jesus está dizendo aqui no versículo 29, deixar, ele não está dizendo abandonar, é diferente, porque tem pessoas que pensam que é abandonar, deixar, abandonar a casa, abandonar marido, abandonar filhos, abandonar pais, abandonar terra. Não, ele está sendo bastante claro. Deixar é fica aí que eu vou fazer a obra, fica aí que depois eu resolvo. Primeiro a obra, primeiro o segmento, primeira chamada. Foi isso que Jesus disse no capítulo 6 também do Evangelho de Mateus, versículo 33, quando ele diz que em primeiro lugar, foi Jesus que disse, não foi nenhum profeta, e nenhum apóstolo, e nenhum outro ser. Foi o próprio Jesus que disse, olha, em primeiro lugar buscai o reino de Deus. É interessante que ele fala do reino de Deus. Jesus não está dizendo, em primeiro lugar, busca as suas coisas na terra, em primeiro lugar, se engrandeça, em primeiro lugar, toma posse, em primeiro lugar, cresça na terra, depois, se sobrar tempo, o reino de Deus. Porque o reino de Deus é espiritual. O reino de Deus é por fé. O reino de Deus se busca, se serve a Jesus. Para buscar é por fé. Buscar, deixar, abrir mão para aquilo que você não vê é fé. É isso que diz Hebreus capítulo 11, versículo 1. É o firme fundamento das coisas que se espera, prova daquilo que não se vê. Tem que ter fé. Porque no versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, ou agradar-lhe. A igreja caminha em direção, e a gente ouve muitas pessoas falarem, e eu já falo, e todos falamos, Jesus está à porta, Jesus está voltando, tudo se conclui para a volta do Senhor Jesus, e a gente fala isso no coletivo, porque Jesus tem vindo todos os dias buscar alguém, né? A morte tem batido na porta de muitas pessoas, tanto para a salvação como para a perdição. Mas nesta noite, eu vou estar falando aqui, e você vai estar fazendo aí em você uma introspectiva, porque a salvação, ela é muito séria, a salvação, ela é muito rápida, a volta, né, por Jesus tomar de assalto, arrebatar a igreja. A Bíblia diz que é como um piscar de olho, é um relâmpago do Oriente ao Ocidente, é uma coisa muito rápida, não há tempo de ninguém preparar, não há tempo de ninguém pedir perdão ao próximo, não há tempo de ninguém consertar nada. É um momento, nós estamos vivendo um momento desta volta de Jesus. Mas nós temos responsabilidades como cristãos. Nós não somos egoístas, nós não somos prepotentes, nós somos evangelistas, missionários. Queremos que as pessoas venham a Cristo, queremos que as pessoas se convertam a Ele, queremos que as pessoas tenham a mesma condição que eu e você tem nesta noite, a salvação, que as pessoas sejam libertas, sejam transformadas, sejam salvas. E há pessoas, e a maior parte das pessoas não vem pelo ouvir. É interessante, né? Jesus disse no capítulo 8 de João, disse, olha, nós seremos libertos pelo ouvir a palavra de Deus, a verdade liberta, não é? Mas as pessoas do mundo não vêm aqui nos ouvir. O detalhe é esse, não ouve a nossa palavra, a pregação. Aqui a gente está, se a gente fazer aqui
uma apresentação, poucas pessoas que não conhecem Jesus. Mas as pessoas do mundo, elas querem Jesus de uma forma diferente. A responsabilidade desses sete privilégios ou deveres nossos é que a gente tem que pregar para eles sem voz, sem palavra. Essa é a necessidade. A dificuldade do crente é essa, porque nós temos que trazer essas pessoas para perto de Jesus, aos pés de Jesus, não pelo que eu vou falar, porque eles vão me ver antes de me ouvir, e vai falar mais forte a primeira impressão. E eu tenho que ter cuidado com isso, porque eu quero que eles convertam, venham a Cristo como eu vi em você. Mas às vezes não é pelo eles me ouvirem o que eu vou pregar para eles, mas eles vão ver a pregação que eu tenho para eles através da minha condição como homem e mulher de Deus. Como eu sou feliz por servi-lo, e como eu tenho prazer de segui-lo. Aquilo que o Senhor diz, renuncia a si mesmo, tome a cruz e siga, eu e você estamos fazendo. Eles querem saber por que a gente segue Jesus. Por que a gente segue Jesus? É loucura, diz Paulo. Mas nós temos que convencê-los, não é? Convencê-los a estar como nós. E a gente acha que eles, ou que as pessoas como eu, você, antes de servir, aceitar ou conhecer Jesus, a gente queria vir à igreja, mas existia uma resistência, uma dificuldade. A gente amava ver, quando a gente eu vinha à igreja, no meu caso, antes de servir a Jesus. Você gosta do louvor, você gosta do ministério de louvor, você acha bom a palavra, você vê como Deus usa os pregadores, os preletores, como Deus faz, o Espírito de Deus usa. Isso nos cativava, nos fazia interessar mais na igreja, através da nossa pregação visual. Então eu quero trazer alguma. Primeira condição, privilégio, todos nós, é ser testemunha. É testemunhar. É interessante que em Atos dos Apóstolos, o próprio Jesus fala com os seus apóstolos e diz: vai para a igreja, vai para o cenáculo e fica lá orando até que do alto seja revestido de poder do Espírito Santo. Era uma ordem imperativa de Jesus. Não saia de lá sem o Espírito Santo, sem o poder, sem o derramamento. Jesus estava dizendo para aqueles pregadores, para a igreja primitiva pós Jesus, a morte, que ele iria em ascensão aos céus, e que agora a responsabilidade da obra crescer e fazer uma distribuição do evangelho era com eles. Só que ele não estaria fisicamente, pessoalmente na terra, e eles sempre estavam com Jesus. Tudo se resumia na pessoa de Jesus presencial. Agora Jesus morreu, ressuscita e vai para o céu. Precisava de algo para aquele homem e para aquela mulher. E ele diz: vai e receba. E quando eles foram então ali no cenáculo receber o poder do Espírito Santo, foram cheios do Espírito Santo. Foram cheios, não receberam, mas foram cheios, derramados mesmo, transbordavam. A Bíblia diz que aí Jesus diz para ele: aí depois ser cheio do Espírito Santo, vocês vão sair. Olha a condição que Jesus passou para eles. Será que mudou essa condição hoje? Será que nós vivemos num mundo fora daquele real da igreja primitiva, da ordem de Jesus? Jesus diz: depois de serem cheios, vocês serão minhas testemunhas. Não é antes, mas é depois. A condição que Jesus passava para eles era: sem o Espírito Santo, vocês vão me decepcionar. Sem o Espírito Santo, a igreja não vai crescer. Sem o Espírito Santo, vocês vão passar vergonha, porque eu não estou presencial, mas o Espírito Santo vai conduzir, vai revelar, dirigir e usar vocês nas armas espirituais. A condição dele era: seja cheio do Espírito Santo. Aí depois sejam minhas testemunhas aqui em Jerusalém, aí na Judéia, em Samaria, nos confins, por toda a terra. Jesus estava nos obrigando, no sentido da palavra ordeira e organizada. Diz: vai
primeiro ser capacitados. E quando ele está falando em capacidade aqui, ele não está falando em intelectualidade, irmãos. Olha bem, estes apóstolos, uma grande parte deles eram indoutos, não era letrados, formados, né? Não era. Sinal disso que quando Jesus vai, que eles recebem o Espírito Santo, Pedro é usado na primeira mensagem dele, quase 5.000 almas aceitam Jesus. Na segunda, 3. Um homem que não sabia ler nem escrever, era indouto, sabia pescar. Mas quem fez a diferença foi o Espírito Santo. Se Pedro não é revestido do poder, se Pedro não recebe o poder do Espírito Santo, se Pedro não é consagrado com o poder do Espírito Santo, ele não seria nem ouvido, não aceitaria nenhuma alma a Jesus. A diferença era o Espírito Santo de Deus. A primeira condição ou privilégio nosso é testemunho. Pastor, eu gostaria de pregar, de testificar, de falar, mas eu não sei ler nem escrever. Não, você tem que ser cheio do Espírito Santo. Você tem que estudar. É bom estudar, precisa estudar, mas não é a regra número 1 para se ganhar alma para Jesus. Para se ganhar alma para Jesus precisa de ser cheio do Espírito Santo. É uma responsabilidade nossa. Não era da igreja primitiva, não era dos 12 que ficou 11, depois veio mais um. Não era daqueles que foram cheios do Espírito Santo ali. Não foi aqueles levantados como diáconos ali, Filipe e Estevão, não. É para a igreja posterior, a mim, a você, a nós. Aqui tem uma geração, depois virá outra geração. A que passou, tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus para testemunhar lá fora. Senão a gente gera escândalo. Senão a gente gera escândalo. Em vez de a gente conquistar a pessoa para Cristo, a gente corre com as pessoas de Cristo. Não é a minha qualidade humana, a minha secularidade, a minha posição social, não é meu sobrenome, não é a minha credencial, não é a minha condição financeira que vai convencer as pessoas a vir para Cristo, porque Cristo é sacrifício, Cristo é renúncia, Cristo é cruz, Cristo é humildade, Cristo é oração, Cristo é abrir mão, Cristo é renunciar para ter Ele na presença. E foi Ele que disse isso, não é o pastor Ailton. Eu estou lendo versículo 29. Pedro disse: eu vou, que ganha, que nós vamos ganhar. É interessante, irmãos, que no capítulo 6 de João, o Evangelho de Jesus, Jesus está dando um sermão, pregando ali, um tempo bem alargado, bem grande. Mas no versículo 67 a seguir, já no final do capítulo 6, quando ele está para resumir o sermão, que ele fala sobre a morte dele: quem come da minha carne e bebe do meu sangue terá vida eterna e estará comigo no paraíso. Quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, esse não terá vida eterna. E ele foi falando isso e escandalizou. E teve muita gente que disse que foi embora, saiu, deixou Jesus ali falando. Os apóstolos chegaram até Jesus, o próprio Pedro disse: Senhor, o povo está indo embora, a palavra está dura, maneira a palavra aí, Jesus, muda aí um pouco esse vocabulário, muda essa mensagem, traz um avivamento, Jesus. Vamos trazer aqui uma palavra de arrebatamento do povo aqui, vamos trazer uma palavra de bênção, chave, receba, toma posse. Jesus disse: olha, se você quer ir, vai também. Eu não estou aqui para agradar o povo na terra, eu estou aqui para levar o povo da terra para o céu. A nossa vida na terra é poucos anos. Não vale a pena deixar Jesus e deixar esta oportunidade de morar no céu por qualquer coisa dessa terra. Mas ele disse: se vocês quiserem ir, pode ir, porque a minha palavra é de vida eterna. Palavra que liberta, palavra que muda, palavra que transforma. Aí Pedro disse: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Quem é inteligente, quem é sábio, não troca a eternidade por 80 anos, por 90 anos, antes que chegue cheio de regalias. Testemunha.
falar que Jesus é bom através da sua vida, talvez sem palavras, mas com o seu jeito, com a sua personalidade, com o seu ir, com o seu vir. Olha, no trabalho, na escola, na família, você tem que ser diferente, nós temos que ser diferente. Ou nós somos luz e não somos trevas, nós andamos na contramão do mundo, o mundo vai para o maligno e nós vamos para Cristo. É a igreja que foi comprada com o sangue de Jesus. Ser testemunha é privilégio, ser testemunha é responsabilidade, ser testemunha não é fácil, mas é possível, é possível. Segundo, o menino reto projetou aí, por favor, se você puder, Isaías 43:10, se você puder, se não, eu quero dar essa referência aqui, se você puder, Isaías 43:10, está lá. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Então Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e não vai mudar. A palavra é a mesma ontem, é a mesma do tempo de Jesus na terra, e ela será a mesma até que Ele volte, porque Ele vai levar a igreja para o céu. Ser testemunha de Jesus não é aqui dentro da igreja não, irmão. Aqui dentro da igreja a gente vem aprender, aqui dentro da igreja a gente vem louvar, aqui dentro da igreja a gente vem cultuar. Ser testemunha é para ganhar almas, é para impactar a população, é para trazer pessoas através da sua conduta, do seu testemunho. A pergunta que eu te faço é, para mim também, você tem sido boa testemunha de Jesus? Você tem convencido alguém? Alguém tem olhado para você e disse, eu quero ir para a tua igreja, porque você veio uma vida feliz, transformada e diferente do que nós vivemos aqui? Essa é a realidade. E aí nós temos que fazer, eu não estou acusando ninguém, eu estou lendo a Bíblia, e estou falando comigo também. Nós temos que fazer, porque Deus vai voltar, e Jesus vai voltar, e quando Ele voltar, Ele não vai pegar pessoas por posição, por condição, não vai. Ele vai pegar a sua igreja santa, lavada e remida pelo seu sangue. Que adianta a gente ser crente nessa terra e perder a vida eterna? Que adianta você viver tão regaladamente nessa terra, dizendo que é cristão e não tem a vida eterna? Não estou dizendo que vocês não estão, vocês estão, eu creio. Mas o que adianta você ganhar o mundo todo e perder a sua alma? O que adianta? Um certo dia os apóstolos chegaram felizes porque oraram, porque curaram, porque expulsaram o demônio, e estavam tão felizes perto de Jesus. Jesus disse, por que vocês estáis alegres? Aí eles disseram, olha, nós expulsamos o demônio, curamos o enfermo, e foi uma benção. Aí Jesus disse para eles, olha, os dons espirituais não salvam. Tá, irmãos? Dons espirituais não salvam. O que salva é o nome de Jesus. Dons espirituais são ferramentas para trabalhar para Ele aqui na terra. Você pode ser usado nos 9, 12, 15, quando for, mas se você não obedecer a palavra, não tiver comunhão no céu, você não entra lá pelos seus dons. E Jesus disse, não adianta vocês fazerem tudo isso se não tiver a vida eterna. Alegrai-vos em primeiro por o teu nome estar escrito no livro da vida. Essa foi a palavra de Jesus. Segundo, não vai dar. Sal. Irmão, tanta lida, né? Tanto conhecido. Mateus capítulo 5, versículo 13. Você pode colocar aí no projetor. Sal. É tão simples você dizer assim, olha, sois o sal da terra, não é? A gente diz, vós sois o sal da terra. Mas só que tem uma diferença, que o versículo continua. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Ou seja, sal, nós somos. Que tipo de sal nós somos? A palavra diz que o sal
não é para salgar. Sal é para temperar, para não perder a carne. Sal é para provocar sede, para o povo ir para a igreja beber água. Pessoa que não tem sal não provoca sede. Quando você come um peixe salgado, você bebe água toda hora. Quando você vê que tem um crente que tem sal e não é insípido, o povo quer estar perto de você toda hora. O povo quer estar na tua igreja toda hora. O povo quer o teu Deus toda hora. Porque tem poder, tem graça, tem alegria e tem perspectiva, boa fé. O insípido é sal, mas não salga, não tempera. O que nós temos de crente, irmãos, o que temos de obreiros, que é sal, mas não salga, não tempera, não provoca sede de mais ninguém. Tem gente que olha para nós e diz assim: para mim, para a tua igreja, para ser como tu, eu prefiro ficar onde eu estou. Este é sal insípido. Não salva, não tempera, não provoca sede de ninguém. Temos que ser sal para salgar, temperar, provocar sede e trazer o povo para Cristo. Foi isso que Jesus usou. Se for insípido, sem sal, não tem serventia, vai ser pisado, né? O diabo vai escandalizar você através de você. Você não está servindo, não está provocando sede, não está temperado nada, tudo está normal, tudo é igual, tudo pode, tudo não tem problema. Que igreja é essa, irmão? Nós somos uma igreja do arrebatamento. Se Jesus morreu para nos dar salvação com a vida e sofrimento, a igreja tem que pagar o preço da renúncia. Seguir Jesus requer a cruz e renunciar a si mesmo. Aqui na igreja, aqui na terra, a gente pode ficar de qualquer jeito. Ninguém vai te obrigar. Deus vai falar contigo. O Espírito Santo vai te falar. Mas se você não quer obedecer e nem ouvir, não? Sal para temperar. Foi isso que Jesus disse. Jesus disse, está no capítulo 5, versículo 13 de Mateus. Não é o pastor, é Jesus, eu estou lendo. Então você tem o segundo privilégio, mas a responsabilidade de ser sal. E a pergunta é: que tipo de sal você é? Que tipo de sal eu sou? Alguém está vindo à igreja por mim? Não, é Jesus que faz a obra, não. Os anjos queriam fazer, Jesus disse, Deus disse, deixa que os homens façam lá na terra. Fica quieto aqui, os anjos. A gente só convence as pessoas quando a gente prega o que vive e vive o que prega. As pessoas têm que vir num culto deste e ver eu pregando, os obreiros pregando. E quando eles vão lá na rua, eles veem os mesmos obreiros, não com gravata e paletó, mas vê eles pagando, comprando e pagando, não mentindo, não adulterando e não falando coisa errada. Lá na rua, eles veem da mesma forma. Não está de gravata, não está de paletó, não tem microfone na mão, mas ele está cheio de sal. Jesus que traz a salvação. Glória a Deus. Terceiro, Jesus disse também, só pula o versículo aí, 14, capítulo mesmo. Vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do algueire. Alguém no lugar de coloca a lamparina, a vela, a luz. Não põe de baixo, põe de cima. Mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. É sério essa palavra. É sério. O que é ser luz? Já falamos do sal. Outro. Mas o que é ser luz? Obrigado. Obrigado, Daniel. Ser luz é o inverso das trevas. A luz elimina as trevas. O que é trevas? O mundo jaz no maligno. O mundo está no abismo, nas trevas. Se eu andar parecendo com o mundo, eu vou ser trevas. Se o mundo parecer comigo, eles vão ser
luz. Se eu parecer com o mundo, eu não vou para o céu. Porque a Bíblia diz que se você amar o mundo e tudo que no mundo há concupiscência, o amor do Pai não está em ti. Diz a Bíblia. É a Bíblia, irmão. Ah, mas Deus é amor, mas Ele também é fogo consumido. O amor de Deus é aqui, para nos provar que Ele nos ama e nos fala. Você acha que é fácil? Não. Mas é possível? É. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor nunca prova ninguém além daquilo que Ele pode suportar. E quando Ele dá a prova, a luta, Ele também dá o escape. E o escape é joelho no chão. Luz tem iluminado, tem acabado com trevas. Você tem dispensado as trevas com a tua luz, ou você tem concordado com as trevas? Tem problema não, não tem nada não, fica assim mesmo, desse jeito não tem problema. Deus é amor, Deus quer coração. Irmãos, é uma seriedade de tantas coisas que as pessoas estão falando para se ver livre de uma doutrina, que é a palavra, a doutrina e ensino da Bíblia, na verdade. É muito mais fácil eu dizer não tem problema não, Deus é amor, venha como está, fica como está, Deus quer o teu coração, do que você querer cobrar, ou você falar, ou você repreender. Mas a Bíblia diz que Deus ama aqueles que corrige. Pastor Joaquim, na terça-feira passada, Pastor Joaquim pregou, falou sobre o profeta velho, e falou que ia ter umas lapadas, né, pastor Joaquim? Dá umas lapadas e tal. Alguém entende por lapada, por uma ciposada, como maldade, como falta de amor de Cristo? Não é, irmão. A Bíblia nos corrige, Deus, porque nos ama. Se você não corrigir, porque você não ama, está errado? Não estou nem aí, se vira, salvação individual. Mas Deus vai cobrar da gente por não falar a verdade. Deus vai cobrar da gente por não falar a verdade. A salvação ela é individual, mas Deus vai cobrar de nós se não pregar e ensinar a verdade. Luz. Ser luz. Ser luz é andar na contramão das trevas. O mundo jaz no maligno, está nas trevas, o pecado. A igreja, quando eu digo igreja, nós somos a esperança desse povo, irmãos. Esse povo não conhece Deus não, conhece de ouvir falar. Hoje Deus é falar de todo quanto é lugar, até nos carnavais. Deus com D minúsculo. Mas a diferença não se fala, se faz. A gente não diz para Deus que eu amo, eu provo o amor. Como que eu provo para Deus que eu amo? Renunciando o pecado, abrindo mão daquilo que é bom para a carne. Você acha que pecado não é bom? É bom. Nós somos carne, irmão. Carne mesmo, feito do pó da terra. Tudo que é dessa terra a gente quer. Só que nós conhecemos que o pecado nos impede de entrar no céu. O que nos impede de entrar no céu é o pecado. Eu não posso, eu não devo, e eu tenho que fazer tudo que é cabível a mim, ou que é particular meu, para não pecar. Ser luz é ser transparente. O pessoal te vê, não vai te exaltar. A glória é de Deus, o louvor é para Deus, a adoração é de Deus. João no capítulo 3, versículo 30 no Evangelho, ele diz que o Senhor cresça e eu diminua, tá? Ele está dizendo, capítulo 3, versículo 30, é necessário que ele cresça e eu diminua. Nós estamos vivendo uma geração, nós estamos vivendo um momento, uma geração que é perigosa. Tem muita gente crescendo e Deus está ficando diminuído. Tem muita gente que o Espírito Santo não está, mas ele está, e o Espírito Santo não está. É a palavra, irmão. Pastor, o senhor é primeiro. Não, eu tenho que mudar e melhorar 100%. A Bíblia diz que nós temos que conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo. Mas também Oséias diz que o meu povo foi destruído porque faltou-lhe conhecimento. O conhecimento faz criar temor.
Você preocupa com você, você analisa dentro do contexto bíblico, não é pela emoção, pelo avivamento fajuta não, mas é pela palavra. É pela palavra, a estrutura, o alicerce. Você analisa pela palavra. Gente, desse jeito, se eu morrer agora, para onde eu irei? Aí você vai ler a Bíblia e você vai saber para onde você vai. Você vai ler. Luz é uma obrigação, dever da igreja. Viu, irmãos? Você e eu. Terceiro, não vai dar para terminar, mas eu vou ficar onde eu parar aqui o tempo. Eu devolvo para o pastor. Terceiro, privilégio. Ramos. Não é domingo de ramos, não. Nós temos que ser ramos. O privilégio de ser pastor. Pode abrir, por favor, aí, meu filho, ou abra aí o reto projetor. João, Evangelho de Jesus, capítulo 15, versículo 5. Capítulo 15, versículo 5. Veja o que é que Jesus disse. O que é que Jesus falou? Está lá. Olha lá. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus disse, porque sem mim nada podeis fazer. Ele está dizendo, eu sou a videira, a árvore, vós sois as varas, os ramos. A vara ligada no tronco, que é Jesus, vai produzir frutos. Vai produzir frutos. Não se produz frutos da semente. A semente vai dar o caule, o tronco vai dar galhas, vai dar folhas, vai dar flores e vai dar fruto. João no capítulo 15, versículo 16, o Evangelho. Jesus disse, eu vos chamei. Olha lá. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, chamei, capacitei, para que vades e deis frutos. Quem falou? Jesus. Não me escolheste vós a mim, mas eu que vos escolhi a vós. E vos nomeei, deu uma ordem, deu uma direção, para que vós deis frutos. E o vosso fruto permaneça. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Irmão, João capítulo de número 15, versículo 7. Olha como que nós estamos numa terça-feira. E eu vou terminar agora. João 15, 7. Se vós estiveres em mim, todos nós estamos. O mundo está. Quem estava no carnaval estava também. Pastor? Estava. Todo mundo está em Deus. Mas está lá, olha o que diz a Bíblia. Se vós estiveres em mim, vírgula, e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que vos quiserdes, e vos será feito. Condição de Jesus. Ah, pastor, mas todo mundo não. Tem um detalhe, tem uma condição. Jesus está dizendo, se vós estiveres em mim, todo mundo quer bênção, quer prosperar, quer crescer, quer ser status, quer estar lá num pedestral, quer estar grande, quer ser aplaudido, quer estar, agora, eu quero saber se as palavras estão em ti, estão em mim, estão em nós. Está em Cristo é fácil, agora, a palavra está em nós, e quando fala está, ela vai remover, tirar, limpa, porque a Bíblia diz que ela é a água, lava, tira a impureza, a sujeira e nos purifica para a vida eterna. Aí você pode pedir, Deus vai te fazer. Deus abençoe a cada um de nós. Deus nos dê graça. Deus nos perdoe as nossas faltas e falhas. Que nós possamos pedir a Deus seu entendimento e sabedoria. Tira toda a dureza, a arrogância, a prepotência, que nós não somos nada. A Bíblia diz que nós somos pó, não é? Cinza, trapo de imundície, diz a Bíblia. Mas aqui está uma igreja que é filhos e servos de Deus. Vamos com essa palavra, eu vou devolver o microfone ao pastor. Vamos com essa palavra, outro dia, outra oportunidade, a gente fala de outros privilégios. Mas vamos analisar esta palavra. E eu quero que vocês analisem, irmão, de uma forma diferente.
Não é que o pastor Ailton está mandando, não, eu não mando em nada. Eu transmito o que está na Bíblia. Eu falo o que está escrito. Se não tiver escrito eu nem vou falar, porque eu não sei nada. Eu também sou um indouto. Mas o Espírito Santo nos quer uma palavra para a vida eterna. Nós somos chamados? Somos. Temos obrigações? Temos. Deveres? Temos. Queremos? Temos tudo de Deus para nós. Mas analise esses privilégios, essas responsabilidades. Pelo menos essas quatro por enquanto. Testemunha de Jesus. Ser testemunha tem que dar um bom exemplo, um bom testemunho lá fora. É lá fora que é testemunho. Sal, tempera o povo lá fora. Não concorde com eles. Não faça o que eles fazem. Não deixe que eles levem você para as trevas, mas traga eles para a luz. Provoque eles o desejo de vir para a tua igreja, para o teu Jesus. Faça isso, as pessoas vão ver em você. Às vezes uma pessoa que não prega, o pastor não dá o pontapé num púlpito, num microfone, mas olha, a eternidade vai dizer quantas almas, pelo teu testemunho, por você ser sal, por você ser luz e ser ramos, quantas almas vão entrar no céu pelo seu testemunho. Deus abençoe esta igreja. Deus abençoe Porangatu. Nós temos promessa de avivamento. Avivamento quem provoca é o Espírito Santo. Quem faz é o Espírito Santo. Vamos deixar que o Espírito Santo seja o Senhor da nossa vida, né? Paulo escrevendo nos Romanos 12, 1, 2, ele diz: olha, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pelo entendimento. Isto é uma realidade. Não conformar, para que nós possamos aproveitar, saber, descobrir, viver qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nós. Estas são as responsabilidades que Deus tem para mim e para você. Mas uma coisa eu digo: Deus vai te usar com muito poder, se tu cumprir estas obrigações. Que Deus abençoe. Obrigado a todos, irmãos. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Em nome de Jesus eu devolvo ao Senhor.